Quando um homem é infiel, seu cérebro o trai sempre. E hoje vou te ensinar exatamente como. Olá, sou a doutora Sofia Alencar. E hoje vamos falar de um tema que gera enorme dor, confusão e, sobretudo, aquela sensação de estar perdendo a sanidade mental. Vamos falar da infidelidade masculina, mas não do ponto de vista moral, e sim da ciência, da psicologia e da compreensão profunda do comportamento humano. E vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa saber. Quando um homem é infiel, seu corpo, sua mente e seu comportamento o traem. Porque por mais que ele tente esconder, existem sinais neurobiológicos e psicológicos que são impossíveis de ocultar completamente. E hoje vou te ensinar exatamente quais são esses 5 sinais que nunca falham. Mas antes de começar, quero que você saiba de algo muito importante. Ficar até o final deste vídeo pode mudar sua vida, porque ao terminar vou contar o sinal número 0, aquele que aparece antes de todos os outros e que 90% das mulheres ignoram achando que estão exagerando. Então respire fundo, prepare-se para o que vem pela frente e vamos começar. Antes de entrar nos sinais, você precisa compreender algo fundamental sobre a psicologia masculina e a infidelidade. Durante anos em meu consultório atendi centenas de mulheres que chegavam com a mesma frase: doutora, sinto que estou ficando louca. E quando aprofundávamos, descobríamos que não estavam ficando loucas absolutamente. Sua intuição estava captando microsinais que sua mente consciente ainda não conseguia processar completamente. Porque veja bem, quando um homem começa uma infidelidade, seu cérebro entra no que chamamos de um estado de dissonância cognitiva. Ele está fazendo algo que entra em conflito com a imagem que tem de si mesmo, com os valores que diz ter, com os compromissos que assumiu. E essa dissonância gera uma série de mudanças, neuroquímicas e comportamentais, que são detectáveis se você souber o que procurar. O cérebro masculino, quando está envolvido em uma infidelidade, tem que fazer malabarismos constantes. Tem que lembrar mentiras, esconder emoções, gerenciar 2 realidades paralelas. E tudo isso tem um custo cognitivo enorme. O córtex pré-frontal, essa parte do cérebro encarregada do planejamento e autocontrole, está trabalhando no limite. E quando algo trabalha no limite, começa a falhar, começam a aparecer rachaduras, e essas rachaduras são exatamente os sinais que vamos falar hoje. Mas quero deixar algo muito claro desde o início. Esses sinais não são para que você se torne uma detetive, nem para que viva em um estado de hipervigilância, constante destruindo sua paz mental. Esses sinais são para que confie em si mesma, para que valide o que já está sentindo e para que tome decisões a partir do conhecimento, não a partir do medo ou da negação. Porque uma das coisas mais dolorosas da infidelidade não é só a traição em si, mas sim aqueles meses ou até anos em que você intuía que algo estava acontecendo, mas se convencia de que estava imaginando coisas. Esse período de dúvida constante é devastador para a sua saúde mental. Vamos então ao primeiro sinal, e este é brutal porque é um dos mais evidentes, mas também um dos que mais tentam justificar. O primeiro sinal consiste em uma mudança radical na relação dele com o celular. Preste atenção nisso porque é fundamental. Não estou falando de usar muito o celular, isso todos fazemos nesta era digital. Estou falando de uma mudança qualitativa na relação com o dispositivo. De repente, um homem que antes deixava o celular em qualquer lugar da casa, agora o leva consigo até quando vai ao banheiro. Um homem que antes não tinha senha ou você a conhecia, agora colocou códigos de segurança complexos. E quando você pergunta, ele diz que é por segurança ou porque no trabalho pediram. Mas há algo ainda mais revelador, a posição do celular. Observe quando ele está com você. Coloca o celular virado para baixo sempre, sem exceções. Isso é o que chamamos em psicologia de conduta defensiva antecipatória. Seu cérebro está permanentemente em modo de alerta porque sabe que a qualquer momento pode chegar uma notificação comprometedora. E observe também sua resposta emocional. Quando o celular toca ou vibra, há um microsobressalto, uma tensão corporal instantânea e depois uma verificação rápida de quem é. Tudo isso acontece em milésimos de segundo, mas se estiver atenta, você vai perceber. Outra coisa muito importante, como ele gerencia as chamadas quando está com você. Antes atendia normalmente, até colocava no viva voz se fosse algo sem importância. Agora ele se levanta e vai para outro cômodo para atender. Chamadas que supostamente são do trabalho ou de um amigo. E quando volta, há algo em sua energia que mudou. Está mais distraído,
mais irritado ou estranhamente mais carinhoso, como compensando algo. E aqui vem algo que você precisa entender sobre o cérebro masculino. Quando um homem está escondendo algo, sua amígdala, essa parte do cérebro encarregada de gerenciar o medo e a ameaça, está hiperativa, está constantemente escaneando o ambiente em busca de perigos, de possíveis descobertas. E essa hipervigilância se traduz nestes comportamentos protetores com o celular que são absolutamente inconscientes. Ele não está pensando conscientemente, vou colocar o celular virado para baixo para que ela não veja nada. Seu cérebro está fazendo isso automaticamente porque está em modo de sobrevivência. Agora, é muito importante que você não confunda isso com privacidade saudável. Todos temos direito à nossa privacidade, e é completamente normal, seu parceiro, ter conversas privadas com amigos ou familiares. A diferença está na mudança de padrão. Se ele sempre foi uma pessoa reservada com o celular, essa é sua forma de ser. Mas se passou de ser aberto a ser hermético, aí há algo a investigar, não a partir da invasão de sua privacidade, mas a partir da comunicação honesta sobre o que você está observando. E antes de continuar com o segundo sinal, preciso pedir algo que é muito importante para mim e para este canal. Se este conteúdo está ressoando com você, se sente que o que estou compartilhando tem valor e pode ajudar você ou alguém que conhece, por favor, inscreva-se no canal e dê like neste vídeo. Não é só pelos números. É porque assim o YouTube saberá que este tipo de conteúdo, este conhecimento baseado em ciência e psicologia, é valioso para você e o mostrará a mais pessoas que também precisam dele. Há milhares de mulheres por aí que estão passando por isso na solidão, pensando que estão loucas, e sua inscrição pode ajudar a que esta mensagem chegue a elas. Então faça isso agora. Leva apenas 2 segundos e continuamos, porque o que vem a seguir é igualmente importante. O segundo sinal são as mudanças inexplicáveis na rotina e disponibilidade dele. Este sinal é fascinante do ponto de vista psicológico porque revela como o cérebro precisa criar espaços físicos e temporais para sustentar uma vida dupla. De repente, aquele homem que antes era previsível em seus horários, que chegava em casa mais ou menos no mesmo horário, que tinha sua agenda clara, agora tem reuniões de última hora constantemente, almoços de trabalho que antes não existiam, compromissos com amigos que de repente se tornaram muito importantes. E aqui está a chave. Não é que ele tenha novos compromissos. É que esses compromissos são erráticos, imprevisíveis e quase sempre sem muito aviso prévio. Ele te diz pela manhã que tem algo à tarde, ou te avisa com 2 horas de antecedência que vai chegar tarde. E quando você pergunta detalhes, as respostas são vagas. É uma reunião com um cliente, mas ele não se lembra exatamente do nome. É um almoço com a equipe, mas ele não pode dizer exatamente quem vai estar presente. Do ponto de vista neurobiológico, o que está acontecendo é fascinante e terrível ao mesmo tempo. O córtex pré-frontal dele está trabalhando sobrecarregado, construindo narrativas, inventando desculpas críveis, lembrando que mentira contou e para quem. E o problema é que nosso cérebro não foi projetado para sustentar mentiras complexas por muito tempo. Por isso começam a aparecer inconsistências. Ele diz que esteve em um lugar, mas depois menciona um detalhe que não se encaixa com esse lugar. Ou te conta uma versão de algo, e dias depois a versão é ligeiramente diferente. E há algo mais que muitas mulheres notam, mas não sabem como interpretar: os finais de semana ou dias livres. Antes, quando ele tinha um dia livre, a primeira coisa que queria era estar com você. Fazer planos juntos, aproveitar esse tempo a 2. Agora, de repente, ele tem 1000 coisas para fazer. Precisa ir à academia justamente naquele sábado de manhã. Tem que ajudar um amigo com algo urgente. Precisa fazer recados que perfeitamente poderiam esperar. E quando você propõe acompanhá-lo, há uma resistência sutil mais clara. Ele diz que sim, mas coloca obstáculos, que vai ser chato para você, que vai demorar muito, que é melhor você ficar descansando. Essa fragmentação do tempo é necessária para ele, porque manter uma infidelidade requer tempo físico, mas também espaço mental. Ele precisa de momentos nos quais não tenha que estar atuando, nos quais possa relaxar e ser ele mesmo com a outra pessoa, ou simplesmente estar sozinho processando a complexidade do que está vivendo. E isso requer roubar tempo de você, do relacionamento, da família. E aqui vem algo muito importante que quero que você entenda. Quando um homem está sendo infiel, seu cérebro está literalmente dividido. Ele está vivendo 2 vidas paralelas.
E cada uma requer energia, atenção e tempo. Por isso, inevitavelmente, você começa a receber menos tempo, menos atenção, menos presença real. Mesmo quando ele está fisicamente com você, sua mente está em outro lugar. Você nota no olhar ausente dele, em como você tem que pedir para que repita as coisas porque não estava ouvindo, naquela sensação de que há um vidro invisível entre vocês. E isso conecta diretamente com algo que você deve saber sobre apego e vinculação. Quando há uma conexão emocional profunda com outra pessoa, o cérebro começa a redirecionar recursos para esse novo vínculo. A oxitocina, esse hormônio do apego, começa a ser liberada em relação a outra pessoa, e isso significa que o vínculo com você começa a enfraquecer. Não é que ele deixe de amar você da noite para o dia, mas há uma mudança na intensidade e qualidade da conexão. O terceiro sinal consiste na projeção e nos ataques defensivos. Este sinal é dos mais dolorosos, mas também dos mais reveladores. De repente, ele começa a acusar você de ser desconfiada, controladora, ciumenta, ou até mesmo de ser você a infiel. Isso é o que em psicologia chamamos de projeção. Seu cérebro, carregado com a culpa do que está fazendo, projeta esses sentimentos em você. Quando você pergunta algo completamente razoável, como por que ele chegou tarde ou com quem esteve, em vez de responder com normalidade como fazia antes, ele fica imediatamente na defensiva. E não só isso, ele contra-ataca. Diz que já não pode viver com tanto controle, que você o sufoca, que parece que não confia nele, e o faz com tal convicção que você acaba se sentindo culpada por ter perguntado. Este mecanismo é automático. O cérebro dele precisa se proteger da dissonância cognitiva. Ele sabe que está fazendo algo errado, mas reconhecê-lo implica enfrentar uma imagem de si mesmo intolerável. Então, busca justificar seu comportamento culpando você. Se você é controladora, ele está justificado em buscar liberdade em outro lugar. É uma lógica distorcida, mas muito efetiva para sua tranquilidade mental. O mais perigoso deste sinal é como ele corrói seu senso de realidade. Quando alguém que você ama diz constantemente que você está exagerando, que está imaginando coisas, que o problema é sua desconfiança, você começa a duvidar de si mesma. Isso é gaslighting, embora muitas vezes não seja consciente, mas o resultado da própria confusão mental e culpa dele. Observe os detalhes. Quando antes vocês podiam falar sobre qualquer coisa com tranquilidade, agora qualquer assunto que toque na liberdade, na privacidade ou nos movimentos dele gera tensão imediata. E observe como ele reage quando você apresenta evidências concretas de algo que não se encaixa. Em vez de explicar tranquilamente, ele fica furioso. Acusa você de vigiá-lo, de ser tóxica. Essa raiva desproporcional, diante de perguntas legítimas, é um sinal enorme de que há algo a esconder. O quarto sinal são as flutuações extremas no desejo sexual e na intimidade física. Este sinal é particularmente complexo, porque pode se manifestar de duas formas, completamente opostas, e ambas são significativas. Ou o desejo sexual desaparece quase por completo, ou aumenta de maneira incomum. A primeira opção, a diminuição ou desaparecimento do desejo. De repente, aquele homem que antes te buscava fisicamente, agora te evita. Sempre está cansado, sempre tem dor de cabeça, sempre há uma desculpa. E quando há intimidade, ele está presente fisicamente, mas ausente mentalmente. Do ponto de vista neurobiológico, isso faz muito sentido. Se há outra pessoa com quem ele está tendo relações, seu cérebro está liberando toda essa dopamina e oxitocina com ela. O desejo dele não desapareceu, apenas mudou de objeto. Além disso, muitos experimentam culpa pós-coito. Depois de estar com a outra pessoa, a culpa é tão intensa que a última coisa que querem é ter intimidade com você. Por outro lado, a segunda opção, o aumento incomum do desejo. De repente, ele está mais ativo sexualmente que nunca. E você pensa, isso não pode ser infidelidade. Mas pode ser. Isso se deve à culpa compensatória. O cérebro dele tenta compensar a traição sendo mais atento fisicamente. Também a novidade de outro relacionamento pode aumentar sua libido em geral, e esse aumento se derrama sobre você. O crucial é observar a qualidade, não só a quantidade. Quando há intimidade, ele olha nos seus olhos. Há aquela conexão emocional que havia antes. Ou você sente que ele está tendo sexo com um corpo, mas não está fazendo amor com você como pessoa? Preste atenção também aos momentos de carinho cotidiano, os beijos ao se cumprimentar, os abraços espontâneos, as carícias enquanto assistem televisão.
Se esses pequenos gestos diminuíram ou desapareceram, é porque o vínculo emocional está enfraquecendo. O quinto sinal são as mudanças na aparência pessoal e no autocuidado. Este é um sinal fascinante porque revela algo muito profundo sobre a psicologia masculina e o processo de se apaixonar. Quando um homem está iniciando um relacionamento com outra pessoa, seu cérebro experimenta o que chamamos de fase de atração intensa. Há uma liberação massiva de dopamina, noradrenalina e outras substâncias que geram essa sensação de euforia, de energia, de querer impressionar. E isso se traduz em mudanças visíveis na aparência. De repente, aquele homem que antes vestia qualquer coisa para ir ao trabalho, agora está prestando muito mais atenção em como se veste. Compra roupas novas sem que seja uma ocasião especial. Começa a usar perfume quando antes não usava, ou muda o que usava por um novo. Arruma o cabelo de maneira diferente, vai mais à academia, cuida mais da alimentação, e tudo isso sem que haja um motivo aparente, ou sem que seja para você. Aqui está a chave. Essas mudanças não são para você. Se ele chega em casa arrumado de uma maneira especial, mas logo em casa troca para roupas confortáveis, é porque esse esmero era para impressionar outra pessoa durante o dia. Se estreia um perfume novo, mas não busca sua opinião sobre ele, nem se importa se você gosta, é porque o escolheu pensando em outra pessoa. Do ponto de vista da biologia evolutiva, isso faz muito sentido. O cérebro masculino, quando está em processo de conquista, ativa todos os mecanismos de exibição. É como o pavão que abre sua cauda. Ele precisa mostrar-se atraente, cuidado, desejável. E esse esforço requer energia e atenção que antes dedicava a outras coisas ou a você. Observe também se há mudanças em sua atividade física. Muitos homens, quando estão em um novo relacionamento, de repente encontram motivação para ir à academia com mais frequência, perder peso, tonificar-se. E quando você pergunta o que o motivou a essas mudanças, as respostas são vagas. Quero me cuidar mais. Quero estar mais saudável. Mas a verdade é que há um impulso biológico muito específico por trás. Ele quer ficar bonito para outra pessoa. E há algo mais sutil, mas muito revelador. Como ele se arruma quando sai sem você versus quando está com você? Se antes, quando saíam juntos para jantar ou a um evento, ele se arrumava bem para você. E agora, quando vai sozinho às supostas reuniões de trabalho ou saídas com amigos, se arruma melhor do que quando vai com você. Aí há um sinal claro. Seu esforço com a aparência está sendo direcionado para outra pessoa. Também preste atenção a mudanças nos hábitos de higiene pessoal. Se de repente ele está mais meticuloso com seu barbear, com o cuidado dental, com suas mãos, até com detalhes como cortar as unhas ou depilar áreas que antes não importavam, tudo isso está relacionado a querer apresentar-se da melhor maneira possível diante de alguém novo. E algo que muitas mulheres notam, mas não sabem como interpretar: o celular no banheiro. Se antes ele não levava o celular ao banheiro e agora sempre leva, pode ser que esteja aproveitando esses momentos de privacidade para se comunicar com a outra pessoa, mas também pode ser que esteja mais preocupado com sua higiene pessoal porque sabe que pode ter encontros íntimos com outra pessoa e quer estar sempre preparado. As mudanças na aparência também podem incluir coisas como cuidado com a pele, uso de produtos que antes não usava, até mudanças em seu pelo corporal ou facial que não são para você. Quando você pergunta sobre essas mudanças, ele pode dizer que simplesmente quer se ver melhor para si mesmo, que está passando por uma fase de se amar mais. E pode ser parcialmente verdade. Mas a pergunta é, por que agora? O que motivou essa mudança precisamente neste momento? Há um sinal adicional muito específico: o cheiro. Sei que parece estranho, mas é real. Seu cérebro conhece o cheiro natural do seu parceiro. Essa combinação única de sua pele, seu suor, seus feromônios. Quando ele está com outra pessoa intimamente, mesmo que tome banho, há mudanças sutis em seu odor corporal. Pode ser pelo perfume dela que fica impregnado, por sabonetes ou produtos diferentes que usa em outro lugar, ou simplesmente porque as mudanças químicas em seu corpo quando está com outra pessoa alteram seu cheiro natural. Confie no seu olfato, é mais sábio do que você imagina. E agora, antes de chegarmos ao sinal número 0 que prometi no início, deixe-me falar de algo crucial. Todos esses sinais que vimos não são definitivos por si só. Pode ser que seu parceiro esteja passando por estresse no trabalho, por depressão, por problemas de saúde, ou simplesmente por uma fase difícil,
E alguns desses sinais apareçam sem que haja infidelidade. Por isso é tão importante não tirar conclusões precipitadas baseando-se em um único sinal isolado. O que realmente deve alertá-la é a combinação de vários desses sinais ocorrendo simultaneamente e, sobretudo, a mudança de padrão. Se seu parceiro sempre foi reservado com o celular, essa é a personalidade dele. Mas se mudou de ser aberto a ser hermético, aí há algo. Os padrões são a chave. E agora sim, vamos com o sinal número 0, aquele que aparece antes de todos os outros e que é provavelmente o mais importante de todos. O sinal número 0 é: sua intuição está gritando que algo não está bem. Este é o sinal que a maioria ignora e depois, quando descobre a infidelidade, diz: eu sabia. No fundo, sempre soube. Sua intuição não é magia nem paranoia. É seu cérebro processando milhares de microsinais. Expressões faciais, tons de voz, inconsistências em histórias, mudanças em padrões. Tudo isso é processado a nível inconsciente e gera essa sensação visceral de que algo não se encaixa. Esse incômodo no estômago quando ele te conta algo. Essa voz que te diz: isso não faz sentido. Durante anos ensinamos as mulheres a desconfiarem de sua intuição, a buscarem provas concretas antes de acreditarem no que sentem. E quando finalmente aparecem as provas, já se passaram meses de tortura mental pensando que estavam loucas. Sua intuição é o resultado de milhões de anos de evolução. É seu sistema de detecção de ameaças, e quando te diz que algo não vai bem, merece ser escutada. Não significa agir impulsivamente, mas sim prestar atenção, observar e confiar em si mesma. Há algo muito específico quando seu parceiro é infiel. Você perde a sensação de segurança. Antes, havia tranquilidade de fundo. Agora há desconforto constante, como caminhar sobre gelo fino. Essa sensação não aparece do nada. Seu cérebro a gera porque algo fundamental mudou. Muitas me dizem: doutora, sinto que já não o conheço. Exato. Quando há infidelidade, essa pessoa com quem você compartilhava sua vida é parcialmente um estranho. Há partes da vida dele que estão sendo ocultadas de você, e seu cérebro capta a incongruência entre o que ele mostra e o que realmente é. Se sua intuição está dizendo algo, não a silencie. Não diga a si mesma que está exagerando. Sua intuição merece ser investigada. Isso significa ter conversas honestas, fazer perguntas diretas e observar as respostas não só com seus ouvidos, mas com todo o seu ser. A verdade sempre encontra uma forma de vir à luz. Você pode negá-la, pode tentar se convencer de que tudo está bem, mas seu corpo e sua mente sabem. E viver nessa dissonância é exaustivo e destrutivo para a sua saúde mental. Agora quero abordar algo delicado, mas necessário. O que fazer se suas suspeitas se confirmam, mas ele nega? Esta é uma das situações mais frustrantes e dolorosas. Você tem todos os sinais, talvez até alguma evidência, mas quando o confronta, ele nega tudo categoricamente. Faz você se sentir louca, como se estivesse inventando coisas. Nestes casos, você tem que confiar na sua intuição e no que observou. Se todos esses sinais estão presentes e seu instinto diz que algo não está bem, provavelmente tem razão. Você não precisa de uma confissão para validar o que sabe. Às vezes, a negação persistente diante de evidência clara é em si mesma uma resposta, e você tem que decidir se pode continuar em um relacionamento onde não há honestidade. E agora, para terminar, quero deixar algo muito importante. Este vídeo não é para destruir relacionamentos nem para semear desconfiança, onde não existe. É para que você confie em si mesma, para que valide o que está sentindo e para que tenha as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas sobre sua vida e seu bem-estar emocional. Se depois de ver este vídeo você percebe que esses sinais estão presentes em seu relacionamento, respire. Tome seu tempo para processar essa informação. Busque apoio profissional se precisar. E lembre-se de que, qualquer que seja a decisão que tome depois dessa descoberta, o mais importante é que a tome a partir do amor próprio, e não do medo de ficar sozinha ou de recomeçar. A vida é curta demais para vivê-la em um relacionamento onde não há honestidade, confiança e respeito mútuo. Você merece um relacionamento onde não tenha que estar constantemente procurando sinais de traição, onde possa dormir tranquila, sabendo que a pessoa ao seu lado está sendo fiel, não por obrigação, mas por amor e compromisso genuíno. E se descobrir que seu parceiro está sendo infiel, quero que saiba de algo. Você vai sobreviver a isso. Sei que agora parece que seu mundo está desabando. Sei que a dor é intensa e parece insuportável.
Mas você tem mais força do que imagina. Milhares de mulheres passaram por isso antes de você, curaram-se e encontraram felicidade novamente. Seja reconstruindo o relacionamento ou encontrando seu caminho sozinhas ou com alguém novo. Você também conseguirá. Lembre-se sempre de que o amor verdadeiro não deveria fazê-la sentir-se ansiosa, insegura ou constantemente em dúvida. O amor verdadeiro dá paz, dá segurança, dá uma base sólida a partir da qual crescer. Se seu relacionamento atual não está lhe dando isso, então você precisa se perguntar honestamente se é o relacionamento certo para você, independentemente de haver infidelidade ou não. E agora sim, antes de me despedir, preciso pedir algo muito importante. Se este conteúdo te ajudou, se te deu clareza, se você sente que a informação que compartilhei tem valor, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Dê like neste vídeo, porque isso ajuda enormemente a que o YouTube o mostre a mais pessoas que também precisam desta informação. Compartilhar conhecimento baseado em ciência e psicologia é minha missão, e seu apoio faz com que eu possa alcançar mais gente. E agora quero perguntar algo, e adoraria que você compartilhasse nos comentários. Você já encontrou algum desses sinais em seu relacionamento? Como lidou com essa situação? O que aprendeu com essa experiência? Sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma coisa e se sentem sozinhas. Os comentários deste canal são uma comunidade de apoio mútuo, onde podemos aprender umas com as outras. Então, por favor, compartilhe sua experiência se sentir-se confortável para isso. Também gostaria de saber, há algum outro tema relacionado a relacionamentos que você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros? Há perguntas específicas sobre psicologia masculina ou sobre como lidar com situações difíceis nos relacionamentos que gostaria que eu respondesse? Deixe-me saber nos comentários, porque crio conteúdo pensando no que você precisa saber. E lembre-se, você não está sozinha nisso. Há milhões de mulheres passando por situações similares, duvidando de si mesmas, perguntando-se se estão loucas ou se o que sentem é real. Espero que este vídeo tenha te dado a validação e as ferramentas que precisava. Confie em si mesma, em sua intuição, em sua capacidade de tomar decisões sábias sobre sua vida. Cuide-se muito, valorize-se e nunca esqueça que você merece um relacionamento onde possa ser completamente você mesma, sem medo, sem ansiedade, sem ter que ser detetive. Você merece amor verdadeiro, honesto e comprometido. Não se contente com menos.